que a gente faz quando o amor dá de cara com o caos, hein? Hoje, vamos mergulhar fundo numa história super poderosa sobre um casal que precisa aprender a navegar. Bom, a complexidade de uma doença mental. Essa história toda, no fundo, joga pra gente uma pergunta essencial, né? O que significa de verdade estar ao lado de quem a gente ama bem no meio de uma crise de saúde mental? Bom, a gente entra na vida do Lucas bem no momento em que o namorado dele, o Elliot, conta que é bipolar. E assim, do nada, essa confissão joga o relacionamento dos dois num lugar completamente desconhecido e cheio de desafios. E, claro, a primeira coisa que o Lucas faz é correr para buscar ajuda. Só que, como a gente vai ver agora, os conselhos que ele recebe, nossa, são o oposto do outro. E aí, nessa busca por uma luz, o Lucas fica no meio de um fogo cruzado. De um lado tá o ex do Elliot, com uma visão super empática, falando: olha, tenha paciência, esteja presente. Mas do outro lado vem os amigos dele, com uma visão mais pragmática, sabe? Vai viver sua vida, ele dá conta sozinho. É um verdadeiro cabo de guerra na cabeça dele. Vamos olhar de perto o conselho de quem já viveu isso. É bem profundo. O ex do Elliot é super direto. Cara, não tem fórmula mágica. Ele fala sobre ter paciência, sobre a importância de estudar, de perguntar. E olha que importante, sobre aceitar que às vezes não dá pra fazer nada. Mas no final ele deixa uma ponta de esperança, uma promessa. Ele sempre vai voltar pra você. Já os amigos do Lucas, por outro lado, estão pensando no bem-estar dele, né? A preocupação deles é outra. Eles falam: você não pode ficar se preocupando desse jeito o tempo todo. O raciocínio é o seguinte: o Elliot já é adulto, ele tem que ser responsável por si mesmo. A dica deles é bem pragmática: volta a viver sua vida normal como era antes. Ok, então temos esses dois conselhos totalmente opostos. Mas a verdade mais crucial, vem do próprio Elliot. E olha, é uma confissão de deixar qualquer um sem chão. Porque no fim do dia, além de todos os conselhos, o que importa é a realidade, né? Qual é a real para quem vive com transtorno bipolar? Como é a experiência do Elliot, assim, sem filtro nenhum? E é exatamente aqui que a história chega no seu ponto mais visceral. O Elliot, num ato de coragem e de uma honestidade brutal, olha para o Lucas e diz: eu vou te fazer viver um inferno. Pensa no peso disso. E ele não para por aí, não. A confissão vai ficando ainda mais pesada, mostrando o que vem pela frente. Ele continua: às vezes eu não vou tomar meu remédio e vou mentir para você sobre isso. É uma vulnerabilidade que é ao mesmo tempo crua e muito assustadora. Mas o ponto-chave aqui é entender o porquê de tanta honestidade. Ele fecha a confissão dizendo: eu não quero te machucar, nem te assustar, nem te fazer sofrer por minha causa. Ou seja, é uma confissão que vem do medo de machucar, mas que no fundo é uma prova de um amor gigantesco. Certo, com toda essa verdade brutal jogada na mesa, o que o Lucas faz? Como ele reage? A resposta dele dá origem a uma estratégia que é, no mínimo, única: o pacto minuto a minuto. Mesmo com todos os avisos, com o inferno prometido, a decisão do Lucas é firme. Ele olha para o Elliot e fala: a verdade é que eu prefiro que você me irrite do que você não estar aqui. Uau! Isso é uma declaração de compromisso total, né? Incondicional. E é a partir dessa decisão que eles criam essa ferramenta, o tal do pacto minuto a minuto. E o que é isso? Basicamente é uma escolha. Uma escolha consciente de lidar com a incerteza, focando só e somente no agora, sem ficar remoendo o passado ou pirando com o futuro. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Eles quebram em alguns passos bem simples. Primeiro, focar no que está acontecendo agora. Segundo, resolver os problemas só quando eles aparecem, sem antecipar. Terceiro, largar a mão daquela preocupação com o e se. E o mais importante de tudo, renovar esse compromisso a todo momento, minuto a minuto. E o mais interessante é que essa luta, que parece ser tão íntima, tão dos dois, acaba espelhando um desafio muito maior, vira uma verdadeira lição sobre viver em comunidade. É que ao mesmo tempo, tá rolando um protesto dos alunos da escola deles. Eles não querem que fechem a sala de convivência, o foyer. E por quê? Porque aquele era o lugar onde gente de todo tipo era meio que forçada a interagir, a conviver. E no meio desse protesto, uma aluna faz um discurso super forte. E uma frase dela resume tudo: a gente tem que aprender a se conhecer, porque é assim que a gente aprende a viver junto. E aí, pronto, a conexão fica claríssima. O tal do foyer vira uma grande metáfora do próprio relacionamento do Lucas e do Elliot. É um espaço compartilhado que exige o quê?
paciência, compreensão e, acima de tudo, a vontade de não virar as costas para a dificuldade. Então, no final das contas, o que essa história toda nos mostra? Algumas coisas bem importantes. Primeiro, apoio de verdade é sobre estar presente e não sobre ser perfeito. Segundo, encarar a verdade, por mais dura que seja, é o que constrói confiança. Terceiro, criar uma estratégia juntos pode fazer um problema gigante parecer administrável. E por último, que as nossas batalhas pessoais muitas vezes são um reflexo do desafio que é viver em comunidade. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, para a gente ficar pensando, sabe? Como é que a gente pode criar mais desses espaços? Tanto nos nossos relacionamentos, quanto nas nossas comunidades. Espaços para essa honestidade sem medo e para esse tipo de compromisso de viver um minuto de cada vez.